Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura, rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo, assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. Nesse dia 8 de junho de 2023, nós estamos na 9ª semana do tempo comum e hoje é dia do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, dia solenidade de Corpus Christi. E nesse dia 8 é dia de Santo Éfrem, tá? Amanhã, dia 9, São José de Anchieta, hein? Ô, bênção! Muito bem, é o seguinte, nesse dia de Corpus Christi, sim, é feriado, mas é feriado para você ir lá montar o tapete lá na sua comunidade, é para você, se não for montar o tapete, ir na missa, todos são convocados para a missa.
ou para procissão. Então, cada um tem que ver e se organizar. Terminou o que tem a ver com o Corpus Christi, aí você descansa um pouco. E se para você é feriadão, amanhã é feriadão. Aí para você, né, nessa quinta-feira para sexta-feira para você já é feriadão. Quem é funcionário público, essas coisas, né? A maioria trabalha, certo? Mas, gente, vamos dedicar o dia para a Santa Eucaristia, Jesus Eucarístico. No canal aqui, esse aqui, onde tem a liturgia da Maria Helena, tem em áudio em voz artificial, um texto retirado da editora Cleófas, da autoria do professor Felipe Aquino. Talvez você tenha visto lá no YouTube do Santidade de Fato, tá? Só que é outro, é retirado também da editora Cleófas, é de autoria do professor Felipe Aquino, tem alguns trechos parecidos, mas é um outro texto. Em breve, nesse mesmo mês, deixa eu ver aqui se eu acho a santa. Aqui em... Não tá aqui. Mas por volta do dia 18, entre dia 16 a 18 de junho, deixa eu ver se eu acho o livro dos santos aqui para ver se é isso mesmo. Nós vamos lembrar de uma santa chamada Santa Juliana. Eu conheço como Santa Juliana de Falconieri, mas ela também, se não me engano, é chamada de Santa Juliana de Monte Cornione. Não, dia 18 São Gregório Barbarigo. Deixa eu ver. Senão não tá aqui. Mas eu já acho a data e depois eu falo para vocês. Por que estou tão assim empenhada nessa... em falar de Santa Juliana. Essa Santa Juliana, que pode ser chamada Santa Juliana de Falconieri ou Santa Juliana de Monte Cornione, deve ser deve ser isso, Cornione. É a mesma, pelo que eu percebi pela história de vida, é a mesma santa. Foi ela que deu o pontapé inicial para o início das celebrações de Corpus Christi. Ela não viu isso acontecer. Depois que ela faleceu, é que o Papa, se não me engano, um dos Papas Urbano, que eu não sei qual Urbano, se é o quinto, sexto, sétimo, um Papa Urbano permitiu que fizesse a solenidade de Corpus Christi. E essa santa aconteceu o seguinte, eu vou contar rapidamente, apesar que eu ando falando coisas erradas de Santo Antônio, né? Tenho que fazer as correções devidas depois, tá? Mas depois, deixa eu terminar aqui o livrinho da Santa Margarida Maria, né? Depois eu falo alguns detalhes de Santo Antônio e as retificações que eu tenho que fazer. Mas pelo que eu li, Santa Juliana de Falconieri, ou de Monte Cornione, ela já era sobrinha de um outro santo, fundador de uma ordem. Ela fez a ordem feminina a partir da ordem masculina que seu tio havia feito. Então ela fez a profissão religiosa, fundou uma congregação. E ela tinha uma doença que não permitia que ela se alimentasse direito ou bebesse água. Ela tinha algum problema digestivo. E quando ela faleceu, ela queria receber a Eucaristia, mas o padre sabia que ela não podia receber. Então, o que ele fez? Para não se perder o corpo de Jesus Cristo, ele deixou no peito, aqui, no peito da Santa Juliana, a hóstia consagrada. E na hora que ela recebeu, ela só disse as últimas palavras antes de falecer. Meu doce Jesus. E expirou. Aí as irmãs da congregação choraram e tudo. Aí foram tirar as vestes, né? Porque sabia que estava a hóstia. Iam com todo cuidado, tiraram. Só que quando viram, a hóstia simplesmente penetrou da pele para dentro. Parecia que ela foi marcada a ferro e fogo. Sabe, ferro em brasa? A hóstia parecia que era aquilo. Simplesmente sumiu dentro do corpo da jovem. Era uma jovem. E criou uma marca.
a marquinha da hóstia. Então, as moças dessa congregação, elas têm como símbolo nas suas vestes a hóstia, a Santa Eucaristia na veste. É que nem, sabe, os passionistas têm aquele símbolo, né? É o Sagrado Coração de Jesus, né? O hábito deles tem aquela imagem estampada, né? Irmãos maristas usam para usar as vestes lá que tem o símbolo do M dos maristas, por exemplo. Então, essas irmãs, pelo que eu percebi, elas têm um hábito e têm bordado ou estampado a hóstia da Santa Eucaristia. Então, por influência dessa santa, é que foi o pontapé inicial para começar a solenidade de Corpus Christi. Mas é lógico, por favor, não se atenham às minhas palavras. Vocês podem mais, vocês podem pesquisar mais, vocês sabem mais do que eu. Então, vocês podem correr atrás também, tá? Então, sobre o Santo Antônio. Eu tô lendo aqui uma obra pequena dele, feito pelos freis franciscanos, e eu tenho falado bobeira a respeito do Santo Antônio. Eu falei que ele era padre. Não, ele não chegou a ser ordenado padre. Eu vou correr atrás do link. É do link, tá? Porque eu não vou passar nada do site do Padre Paulo Ricardo aqui. Eu não vou ganhar em cima do que ele produz lá, tá? Porque senão vai dizer que eu tô ganhando alguma coisa, né? Mas eu vou pegar um link onde Padre Paulo Ricardo fala brevemente da história de Santo Antônio. Primeira coisa que ele desmistifica. Santo Antônio era de uma congregação de tradição agostiniana, não que fosse diretamente de de uma congregação de Santo Agostinho, mas era baseada, as bases eram firmadas em Santo Agostinho. Quando eu falo isso, tem diferença, tá? Para você entender assim, por exemplo, tem lá o convento carmelita, tradicional, de clausura, feminino, mas tem lá do Frei Gilson do Monte, que é uma linha dos carmelitas. E tem a irmã Ana Paula. A irmã Ana Paula é dos carmelitas mensageiras do Espírito Santo. Então, são carmelitas, mas é um braço da ordem carmelitana. Eles não vivem em clausura. Pode ver que a irmã Ana Paula ela faz pregações, faz show, né, e tal, não sei o quê, só para evangelizar. Mas se você pegar a base carmelitana raiz, digamos assim, elas são de clausura, certo? Então, franciscanos, tem a ordem franciscana, mas, por exemplo, aqui perto de mim tem uma congregação, aliás, tem duas aqui no meu bairro, duas congregações femininas de tradição franciscana, mas uma é da Santíssima Trindade e a outra, não sei se é do Espírito Santo. Eu sei que uma é da Santíssima Trindade, a outra eu esqueci. Mas elas vestem as cores e tudo, saem para ir para a missa, tudo, né, tem uma vida interna e tal. Mas é um braço feminino, né, só que franciscana. Não é Clarissa, né? Entende? Não sei se você está entendendo. Por exemplo, o Padre Manzotti, ele é de uma tradição carmelitana, mas se não me engano, ele não é frei carmelita, ele é padre de uma congregação carmelita para padres, lá do interior do Paraná, se não me engano, né? Por isso que ele tem a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Para quem não sabe, o Padre Manzotti, ele sempre coloca a Nossa Senhora do Carmo como padroeira, como lá da TV Evangelizar, da Rede Evangelizar, porque ele foi formado numa congregação de carisma carmelitano, mas não que seja carmelita raiz. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, Santo Antônio é de uma tradição de Santo Agostinho, né? E ele não foi ordenado padre, se não me engano, ele não se deixou ser padre. Antes disso, ele quis estar entre os irmãos de São Francisco de Assis, né? E, inclusive, ele só chegou a diácono. Mas ele já tinha estudado, já tinha feito uma grande parte da vida lá em Coimbra, estudo do evangelho, da tradição da igreja e tudo. E aí, quando Santo Antônio já se tornou um grande pregador dentro dos freis
dentro dos freis pequeninos de São Francisco se sente aliviado porque ele como leigo, ele via a necessidade de orientar seus irmãos pequeninos que se ajuntavam cada vez mais. E aí colocou Santo Antônio como o principal formador dos menorzinhos. Santo Antônio não queria, mas ele recebeu um bilhetinho de São Francisco de Assis que o chamou de meu bispo. Ó, nível, né? Que chique. Então, eu tenho que ver uma biografia boa de Santo Antônio, porque tem detalhes da vida dele que é importante a gente saber quando chega nesse período de junho. Para você que está fazendo a novena, não sabe o que pedir para Santo Antônio, peça para ele dar discernimento e anunciar a palavra. Apesar de ser santo casamenteiro, a gente não pode ter esse preconceito com o Santo Antônio, porque ele foi um ótimo pregador. E não foi só porque ele era ótimo como pessoa. Ele era ótimo por estar imbuído da graça de Deus. Ele era um vaso perfeito para que o Espírito Santo fizesse a obra que era necessário fazer. Era muito humilde, né? Tá certo? Não é à toa que foi chamado o martelo dos hereges. Então, não é porque é um santo dos antigamente que a gente tem que deixar relegado a um segundo plano. Às vezes a gente precisa resgatar alguns santos que estão fora de moda ou que estão com uma moda meio suspeita, né? Por exemplo, estão querendo deixar São Francisco como padroeiro dos bichinhos, dos pets. Não é assim. São Francisco, ele conversava com a natureza inteira, ele se integrava com Jesus e se integrava com o ambiente que ele vivia. Não é, né? O patrono da natureza. Até aí tudo bem, mas colocar ele como patrono dos bichos aí já tá meio difícil, né? Aí temos que repetir a frase de São Francisco: o amor não foi amado, Jesus não foi amado, né? Então a gente não pode fazer esse tipo de teologia sem pé nem cabeça da gente, ou da minha cabeça ou da sua cabeça, ou a cabeça dos outros. É preciso entender a tradição. Outro pitaco que eu gostaria de deixar... Nossa, já tudo isso, 12 minutos. Eu tenho que fazer a leitura do livro aqui, gente. Outro pitaco que eu gostaria de deixar claro... Pela Paulus tem uma coleção nova chamada Série Apócrifos. Mas esse é só para aqueles que já estão com uma caminhada grande dentro da Igreja Católica. Isso é para futuro padre, seminarista, que gosta de ler, tem recurso, pregadores aí que já estão há muito tempo na linha de frente, líderes aí de movimentos e pastorais que fazem o estudo da tradição da Igreja. Você que é estudante da tradição da Igreja e tem um papel influente aí na sua comunidade. Influente, quando eu falo, é sobre, né, você entender a tradição da Igreja. Eu geralmente não indico esse tipo de material, mas como saiu pela Paulus, acredito que a tradução é boa. Então existe o que é o apócrifo? Aquilo que não entrou na Bíblia Sagrada. Então assim, não dá para jogar fora, mas também tem coisa que é para, de repente, você ter um conhecimento, uma certa curiosidade de algumas coisas. Então tem Apocalipse de São Pedro, se não me engano. Acho que o Evangelho de São Tiago. Não, como é que é? Apocalipse de Tomé. Eu sei que saiu um em e-book eu acho que é Apocalipse de João, certo? Mas assim, se você é uma pessoa muito sensível e está atrás de profecia, não compre. Não compre. É só para alimentar as ideias da própria cabeça, né? Então eu, a princípio, não tenho interesse nesse material ainda, porque eu acho que tem coisa que é melhor não ler. Sabe? Mas eu sei que num desses apócrifos existe a história de Nossa Senhora, que fala de São Joaquim e Santa Ana, tá? Então, se você é desses, procura saber quais é que tem e compre apenas um para estudo. Eu só estou falando porque é uma série nova, saiu, é lançamento desse ano 2023, né? Então, acho que é para você ampliar um pouco o repertório também. Mas não que isso seja levado a ponto de, não, mas por que não entrou na Bíblia? Não, por favor, né? Também não, menos. Isso é para estudo. Se não, se for para estudar, compra aí um livro de patrística ou história de filosofia do... Como é que é o nome, gente? Tem um da Paulus, é muito bom. História de filosofia, não sei se do Giovanni Reale. Porque aí fala a partir da visão cristã, católica, e lá tem patrística e tal.
né? Então era um material que inclusive via meus colegas lá na faculdade lerem, que não é muito difícil de entender, porque material de história da filosofia tem uns que é dureza também, né? Muito bem. Dados os devidos pitacos, depois de 15, 16 minutos aí, vamos fazer a leitura, né? Já estamos aqui falando de Santa Margarida Maria Alacoque, fala em sua autobiografia, da experiência real e imediata com o Sagrado Coração de Jesus. E Jesus faz como fez com Santa Faustina. Colocou ela como discípula, né, do Sagrado Coração. E no caso de Santa Faustina, a secretária da Divina Misericórdia, né? Então, Jesus dá sempre função para a gente. Muito bem, o mini capítulo 55 fala: às primeiras sextas-feiras de cada mês, o Sagrado Coração manifesta-se como sol radiante e fornalha ardente. Aquela graça de que falei a respeito da minha dor do lado renova-se nas primeiras sextas-feiras de cada mês, de maneira seguinte. Era-me representado o Sagrado Coração como sol brilhante de luz vivíssima, lançando os seus raios ardentíssimos a prumo sobre o meu coração, que logo se sentia abrasado de fogo tão ardente que parecia reduzir-me a cinzas. Era particularmente nessa ocasião que o meu divino mestre me mostrava o que ele queria de mim e me revelava os segredos de seu amável coração. Uma vez, entre outras, quando o Santíssimo estava exposto, depois de ter me sentido retirada de dentro de mim mesma, com um recolhimento muito grande de todos os meus sentidos e minhas potências, Jesus Cristo, meu doce mestre, apareceu-me todo radiante de glória, com suas 5 chagas brilhantes, como 5 sóis. Sua sagrada humanidade lançava chamas de todos os lados, mas sobretudo de seu sagrado peito, que parecia uma fornalha. Abrindo-o, mostrou-me seu amantíssimo e amabilíssimo coração, que era a fonte viva daquelas chamas. Foi então que ele revelou-me as maravilhas inexplicáveis de seu puro amor, e o excesso que chegarem a amar os homens, de quem não recebia senão ingratidões e friezas. Isto, disse-me ele, custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Se eles correspondessem com um pouquinho de amor, eu teria um pouco tudo quanto fiz por eles, e quisera fazer mais ainda, se fosse possível. Contudo, não tens senão friezas e repulsas diante desse meu afã de lhes fazer o bem. Parece que eu estou lendo o Diário de Santo Faustino aqui. Vamos ver. Vou pular, tá? Por quê? Porque tem coisa que é melhor você ler pessoalmente no livro, né? Então, mini capítulo 59. As 3 pessoas da Santíssima Trindade aparecem para ela. Como Nosso Senhor continuasse dando-me suas graças, recebi outra incomparável. Durante um desmaio, as 3 pessoas da Santíssima Trindade apareceram para mim e me fizeram sentir grandes consolações. Não consigo explicar o que então se passou. Digo apenas que me pareceu que o Pai Eterno, apresentando-me uma grossíssima cruz, toda coberta de espinhos, com todos os instrumentos da paixão, disse-me: toma, minha filha, faço-te o mesmo presente que fiz ao meu muito amado filho. E eu disse: meu Senhor Jesus Cristo, pregar-te-ei nela como me pregaram a mim, e far-te-ei fiel companhia. E a terceira daquelas adoráveis pessoas disse-me que ela era só amor e me consumiria nele, purificando-me. Minha alma ficou numa paz, numa alegria indizíveis, porque a impressão que as pessoas divinas nela deixaram nunca mais se apagou. Apareceram-me sob a forma de 3 jovens, vestidos de branco, todos resplandecentes de luz, da mesma idade, estatura e beleza. Só mais tarde compreendi os grandes sofrimentos que isso significaria para mim. Porque é aquela coisa, né, gente? Quanto mais revelações você recebe, mais é cobrado, né? Eu não entendo esse povo que quer ser profeta, profetizar, porque isso é um ministério de alta responsabilidade. Então, Jesus está dando uma grande responsabilidade para Santa Margarida Maria Alacoque. Veja bem, ela teve uma experiência com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Uma se revelou como pai, a segunda como filho e a terceira dizendo: eu sou só amor, que é o Espírito Santo, né? Gente, então é o seguinte. Aqui eu vou deixar de ler o livro da Santa Margarida Maria Alacoque. Tá? Porque eu acho que os pontos principais já foram falados. A partir de amanhã, que é Corpus Christi, aí eu tenho um material aqui
para nos acompanhar. É do diácono Fernando Bondan, Visitas a Jesus Sacramentado, Meditações Patrísticas e Orações, da editora Vozes. Um achado. E aqui está escrito, viu? Para você que infelizmente tem mania de dizer ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. É diviníssimo. Eu tenho que achar o áudio do Dom Henrique Soares, do falecido bispo de Palmares. Ele fala, é digníssimo ou diviníssimo? Aí ele diz, digníssimo até eu sou. Digníssimo Dom Henrique. Ou digníssimo presidente. Digníssimo Papa. Mas diviníssimo é só Jesus. Isso são as palavras do Henrique Soares. Então, na dúvida, diviníssimo, por favor. Assim como não se fala amém lá no Pai Nosso, no final do Pai Nosso, na missa, porque a oração continua, é diviníssimo. Então, aqui está diviníssimo sacramento, tá? Digníssimo até o presidente, o governador, o bispo, o arcebispo Mas diviníssimo é só Cristo, tá? Então coloque, por favor, isso na sua cabeça e na sua boca, pelo amor de Deus, tá? Então aí vamos fazer umas vamos fazer umas orações ao ao Santíssimo Sacramento, tá? Para a quarta-feira hoje, ficamos por isso mesmo, né, gente? Tá bom? Mas não vou terminar ainda o áudio, vamos à leitura. A primeira leitura de hoje são 4, hein? Deuteronômio 8, versículos de 2 a 13 e 14 a 16. Moisés falou ao povo dizendo, lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 147 ou 147b, com o refrão: glorifica o Senhor Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança tuas portas e os teus filhos eu teu seio abençoo. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantiu, te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que lhe diz corre veloz. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor. E anúncio do Evangelho, o Evangelho de hoje, João 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne e comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim que aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho da solenidade da Santíssima Trindade. João 3, versículo 16 a 18. Então, o que nós devemos aprender
tanto na leitura do livro, que eu vou encerrar abruptamente, da autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque, e da liturgia de hoje. Jesus pede para adorá-lo, mas adorá-lo bem, não ser um hipócrita, né? Não como o fariseu e o publicano, sabe aquela parábola? O fariseu lá de pé, não, porque eu faço o dízimo disso, daquilo, daquele outro, e o publicano arrependido, Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. A gente tem que ter sempre essa noção, a gente está sempre em pecado, né? Tem uma parte do livro da Santa Margarida que eu não li, que fala da comunhão frequente, mas a questão também é outra também. Comungar frequentemente é necessário participar do sacramento da confissão, fazer o exame de consciência, ter uma visão clara de si mesmo, ver o que errou, o que deixou de fazer que prejudicou alguém, ou você prejudicou, mas principalmente prejudicou alguém. Alguém foi prejudicado. Às vezes você prejudica com ações, com palavras, com a presença, né? Com o nosso jeito vaidoso, com o nosso jeito orgulhoso. Mas também o fato de não fazer é pecado, né? Certo? E para você, meu irmão, minha irmã, que está numa situação que não tem como participar de fazer o sacramento da confissão e, consequentemente, o sacramento da comunhão, pelo amor de Deus, você não tem primeira comunhão, você não tem... Eu nem vou falar nada que eu vi esses dias de um parente. Que ensinaram ele errado. Falou que ele podia receber a hóstia e tal. E eu falei, você não pode receber, você não tem primeira comunhão? Não, mas meu pai falou que eu podia. Eu falei, seu pai participa da missa? Quem participa sou eu. E ainda assim, né? Não estou me fazendo aqui. Mas eu conheço né? A família do ser ali, né? E o que acontece? Eu que tive que orientar, ainda falei na cara dele. Depois eu que sou ruim. Eu participo dos sacramentos, e eles que não participam de nada, acham que estão certo. Já ficou branco na minha frente, né? Então, a gente está ensinando errado para muitas pessoas na nossa casa, seja com omissão, seja falando besteira. Então, ó o nível. Se você está recebendo o sacramento da comunhão, só porque você está vendo a procissão grande, saiba que está errado. Porque você tem que saber, você está em segunda união? Você tá vivendo em concubinato com alguém? E você está lá recebendo o Senhor Jesus? Não tem vergonha na sua cara? Porque quem vai desculpa agora o termo, quem vai se danar é você. E aqui a danar é danação mesmo. Danação no inferno. Você está pedindo para morrer por ter feito injúrias com o Santíssimo Sacramento. Aquilo não é papa hóstia. Pessoa que chama outra de papa hóstia tem que ter muita misericórdia com essa pessoa. Porque ou ela é evangélica, ou ela está se achando muito sabedora, porque a gente não chama ninguém de papa hóstia. Sabe por quê? Porque a hóstia é o Senhor Jesus sacramentado. Então, se você não caiu a ficha, é bom cair. Reze por essa pessoa. Eu ouço muito, porque você é papa hóstia. E eu falo assim, a senhora sabe quem que... O senhor sabe quem que está na hóstia? Ou a senhora acha que é só um pão branco? O que a senhora acha? O que a senhora acha? Aí depende da resposta, que Deus tenha misericórdia, porque é Jesus sacramentado, é o Deus vivo, a gente adora mesmo. Adoramos Ele como pão branquinho. Adoramos Ele, Jesus crucificado na cruz, e pronto. A gente não adora Nossa Senhora, a gente pede para Nossa Senhora nos ajudar. Agora, adorar, Santíssimo Sacramento na Capela do Santíssimo, ou Jesus exposto no ostensório, ou Jesus na cruz crucificado. Cruz vazia a gente não adora, não. A gente adora Jesus crucificado, morto. A gente adora também. Tá? Então, o aviso para quem está numa situação que não pode chegar de Jesus sacramentado. Faça a oração de comunhão espiritual, tá? Tem por Santo Afonso Maria de Ligório, que é bem curtinha. Tem também, deixa eu ver de quem que acho que é Santo Agostinho. Oração para receber a comunhão de São Tomás de Aquino. Não é Santo Agostinho. Mas também pode ser, entra como se fosse uma oração de comunhão espiritual, tá? Esse aqui, por exemplo, é para adoração ao Santíssimo, visitas a Jesus sacramentado. Você não pode receber Jesus fisicamente, na forma de pão. Visita ele no sacrário.
Se deixe ser visto por Ele. Adore-o. Não só de coração aberto, mas tem as orações. Ele ajuda. O alma de Cristo. Imprime lá o alma de Cristo. Ou, nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas do mundo, e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo, que é uma oração que a gente reza na Via Sacra, por exemplo. Mostre vontade. Mostre esforço da sua parte. Porque a partir desse momento a gente evita, a gente consola um pouquinho esse coração ferido do Sagrado Coração, que ele fala para Santa Margarida Maria Alacoque e fala para Santa Faustina, fala a mesma coisa, e fala para Santa Gertrude de Elfta. Ele vive falando a mesma coisa, que é o quê? Eu tenho amor, eu quero fazer o bem, e as pessoas me entregam injúria, frieza, me ignoram. Isso machuca o Imagina, você ignora uma pessoa porque você não gosta. Bom, eu sei porque eu também sou uma pessoa, infelizmente, cheia de erros, né? Sou uma pessoa muito orgulhosa mesmo. Eu reconheço. Não tô aqui para me mostrar, não. Mas eu conheço. Tem gente que às vezes eu não vou nem dar bom dia porque ela já vai dar a cara feia. Porque eu e a pessoa não nos gostamos mesmo. Não tem como, né? Então, infelizmente, vem o lado humano. Se já é feio de ser humano para ser humano, imagine você com o Senhor Jesus. Eu com o Senhor Jesus. Vou terminar essa já na preparação de amanhã. Quando foi na véspera do sábado, domingo de Ramos, eu fui num lugar aqui para rezar na Capela do Santíssimo. E eu achei que ia ter as 1000 Ave Marias, mas não, lógico, não ia ter porque é preparação pro Domingo de Ramos, né? Tava todo mundo ocupado com isso. Então era um entra e sai na igreja, na frente e aí no meio do caminho tem a Capela do Santíssimo. Tinha a porta, a Capela do Santíssimo, e depois o local onde as pessoas estavam colocando os ramos. Eu não querendo ser a fofoqueira né, de olhar acusador, eu lá rezando e tal, e comecei a ver aquele entra e sai, né? Entra a pessoa com o ramo, tal. Tinha uma senhora, uma. Ela passou várias vezes lá levando o ramo pra cá e ramo pra lá, e pega aqui, e pega ali, e vai. Todas as vezes que ela passava na frente, ela fazia genuflexão, mas fazia genuflexão mesmo. E ainda uma dobra, uma reverência com a cabeça. Agora, tinha gente que passava reto como se fosse um móvel velho. Não, isso é cada um, entendeu? Eu não sei. Eu já não tô aqui pra, sabe? Quem vai resgatar é Jesus. Quem vai te converter é Jesus, não sou eu. Mas eu só tô dizendo o que eu vi. Aí eu fiquei olhando e pensei, Senhor Jesus, obrigada por esse testemunho. Existe vida nesse território, né? Há quem o adore aqui. Há quem pelo menos o respeite. A mesma senhora, e é uma senhora de idade, né? Eu já tô com uns problemas no meu joelho, não tenho nem idade, não cheguei na meia idade, já tô com o joelho tudo ruim. No máximo faço uma reverência, porque se eu fizer genuflexão eu fico lá. Eu já tô nessa fase. A mulher fazia. Eu falei, graças a Deus, né? Tem uma pessoa que tá segurando as pontas por aqui, né? De forma espiritual. Então como é que você chega pro Senhor Jesus? Como é que eu chego no Senhor Jesus? Certo? Então que esse trecho da Santa Margarida Maria nos toque o coração. A gente não é obrigado a gostar. De verdade, não é obrigado a gostar uma das outras, sabe? Às vezes tem dia que a gente também não tá afim de dar mesmo um oi, né? Eu reconheço, eu sou uma pessoa meio difícil, né? Que Deus me ajude a melhorar esse temperamento ruim. Não é temperamento, esse caráter ruim, né? Mas que você também se conheça a ponto de saber até onde vai e até onde você pode ir, mas até onde que Jesus pode ir e fazer você seguir mais em frente, né? Tá? Fechou. Então, obrigado pela atenção, fique em paz, na paz de Cristo. Eu não tô justificando, não. Esse domingo mesmo eu nem olhei na cara da pessoa, coitada. Coitada da pessoa mesmo, ninguém merece meu mau temperamento, né? Mas, imagina, se a pessoa se sente ignorada, imagina Jesus. De que forma estamos ignorando Jesus? A gente ignora Jesus toda hora, todo momento. Certo?
Por isso que eu falar bem na verdade, vou terminar com essa. Eu sou muito antissocial sim, sabe? Ainda mais na igreja, porque eu me conheço. Se eu encontro alguém conhecido, eu passo o reto de Jesus, eu não faço flexão, eu só fico contando fofoca. Então, às vezes, eu prefiro passar por marrenta e mal educada, como forma de, né, para evitar problemas. Deixa assim, melhor, né? Porque senão eu me disperso mesmo. Eu já me conheço. Então, por isso que eu gosto de, já, dependendo, eu já sento no fundo, já não enxergo o negócio lá na frente mesmo, né? Fica assim mesmo. Não estou justificando, não tá certo, mas por outro lado eu também tenho que ver quais são os limites que eu tenho, porque se eu começar a ficar fazendo interação social, aí vira clube social, aí não é mais igreja, pra mim. Bichinho carente, né? Então deixa quieto, melhor deixar no cantinho, né? Tá certo? Então um abraço a todos, fiquem em paz na paz de Cristo, agradeço quem tenha rezado por mim, de verdade, tá? O nervoso passou, agora eu tenho que reconhecer os erros, os pecados, né? Tô lá confessando, né? Na medida do possível. E desejo a todos que o Senhor Jesus do Sagrado Coração e Santíssimo Sacramento possa visitar a todos. Não atender, mas visitar e serem reconhecidos por esse maravilhoso, né, Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam todos lembrados, reconhecidos, vistos, né, e se possível curados no que vocês precisam. Lembrando, não esqueçam que o Papa Francisco está internado, rezemos por ele, tá?